Alô, povo de Deus, meus amados e amadas aí do pau da fome, como vocês estão, queridos? Que saudade de vocês, faz tempo que eu não mando esse videozinho para vocês e hoje é só para matar saudade, porque provavelmente eu vou continuar não enviando, tá bom? Eu não sei qual é a melhor posição aqui desse negócio, sabe? Eu vou continuar não enviando esses videozinhos, porque eu estou com saudade de poder falar com vocês assim pessoalmente, das nossas reuniões, da gente poder conversar, de eu poder ouvir vocês, não ficar nessa coisa fria aqui que eu falo e vocês têm que me ouvir. Eu acho que já passou, não já? Não já passou? Eu acho que já deu. Que tal nós voltarmos a nos reunir? Pensem aí direitinho. Se vocês acharem que não, eu volto a fazer os videozinhos, tá bom? A irmã Beth vai me dar uma noção aí de como é que nós vamos seguir em frente por aqui. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, livro de 1 Samuel, no capítulo 1. Na verdade, você vai ler comigo o capítulo 2 e eu vou fazer aqui uma breve leitura aqui, uma breve explanação aqui para vocês sobre o capítulo 1, sobre o personagem que nós vamos ler ali no capítulo 2, a oração dessa mulher. O capítulo 1 de 1 Samuel não poderia deixar de ser diferente, vem falando de como esse homem nasceu, né? Como esse profeta de Deus, esse sacerdote, ele acabou existindo. E aí nós vemos ali alguns personagens, nós vemos Eucana, nós vemos Ana, Penina, Eli, que era o sacerdote. E aí a história diz assim, ó, que Ana era mulher de Eucana, que por Ana ser estéril, Eucana teve que ter uma segunda mulher, Penina, para que essa lhe desse filhos. E aí então começa a história de Ana, que era uma mulher estéril. E essa situação lhe causava uma tristeza profunda, uma angústia, um desespero. O texto fala ali que eles iam a Siló, onde ficava o templo de Deus, onde ficava a arca de Deus naquela época. Esses homens eles tinham o costume de ir a Siló 3 vezes por ano, tá? 3 vezes por ano eles tinham o costume de ir. E diz o texto que quando eles iam, Eucana, ele era um levita, ele morava na terra de Efraim, mas ele era da tribo de Levi, ou seja, ele era um homem que exercia também o sacerdócio, né? Então ele, quando ia a Siló, ele fazia lá os sacrifícios, e ele, como levita, poderia então receber uma parte dos sacrifícios que ele realizava e aí comer com a família. Então era assim uma ocasião muito especial para toda a família dele. O texto diz que ele fazia o sacrifício, depois separava uma parte e aí dava para as esposas e para os filhos. Porém, para Ana, e aí Ana, você aí, Ana querida, daquela família enorme, nós fizemos algumas vezes as reuniões ali, com todo aquele povo reunido. Como é que está aquele povo? Como é que está aquela menina? Ela se recuperou? Espero que ela esteja bem, seguindo em frente com a sua vidinha. Me fugiu o nome dela aqui agora, me desculpe. Mas ela é muito querida para mim. Então, Ana, você é uma das personagens aqui. É que me interromperam aqui, desculpa, eu perdi um pouquinho aqui do meu raciocínio. Mas vamos lá. Eu estava falando de Ana, né? Então Eucana dava a Ana uma porção maior da comida, né?
um pedaço daquela carne assim, bem gostosinha, bem assadinha, um pouquinho daquela farinha, um pouquinho daquelas coisas gostosas ali, ele dava em dobro. Mas o texto diz que Ana não sequer conseguia comer. Sabe por quê, querido? Porque Penina era uma pessoa muito má. Penina tripudiava em cima de Ana o fato dela ser estéril. Fazia muito mal a ela. E nessa ocasião aqui em que eles estavam lá, imagina, estavam diante de Deus, fazendo sacrifícios a Deus, e Penina estava tripudiando de uma mulher que não podia ter filhos. Queridos, qual é o sacrifício que Deus exige de nós? Qual é o sacrifício? Um coração quebrantado, um coração que é disposto a amar, um coração que é disposto a perdoar, um coração que pode fazer a diferença e o bem aos outros. Que tal essa atitude de Penina aqui para com Ana a estéril? Terrível, não é? Muito terrível. O fato é que Ana, diz o texto, nem sequer conseguia comer. Eucana a amava muito. Amava muito. E tentava ajudá-la, tentava levantar o seu astral, né, fazer com que ela ficasse feliz, mas isso não era possível. E aí, estando lá em Siló, ocorre um momento em que Ana está lá diante daquele lugar sagrado e ela, então, com o coração arrasado, angustiada, ela começa a orar ao Senhor. Só que ela ora silenciosamente, mas os seus lábios se movem. Ninguém escuta, porque ela não está falando, ela está apenas movendo os lábios. Mas o seu coração está transbordando tudo aquilo que ela necessitava de Deus. Aí a gente pode lembrar que Deus aqui, quando fala que Deus habita no alto, mas habita no coração do contrito, esse momento que Diana revela isso com a maior clareza possível. Ana está ali quebrantando seu coração e o profeta Eli, o sacerdote Eli, melhor dizendo, ele interpreta mal porque ele acha que, como Ana não está falando, está balbuciando, fazendo movimentos, que ela estava alcoolizada, ela estava bêbada, e repreende Ana. E Ana humildemente, sabe, diz: não, meu Senhor, eu não estou não, é que meu coração é que está tremendamente angustiado. E ela demonstra humildade diante do sacerdote, respeito, cuidado. E o sacerdote Eli, então, ali, inspirado por Deus, diz a ela assim: filha, vai-te, porque o Senhor Deus vai ouvir a tua oração. Que coisa boa, né? Você chegar na casa de Deus, você abrir o seu coração, você sentir que Deus está ouvindo você, que Deus está te contemplando, e você ouvir do sacerdote, do pastor, que Deus vai atender a sua oração. A casa de Deus é casa de misericórdia, é casa de cura, é casa de milagres, é casa de salvação, é casa de tudo isso. E ali isso acaba se realizando. Então vai dizendo ali que depois que ela volta para casa, ela e seu marido têm relações e Ana então engravida. A promessa se cumpre, a oração é atendida e aí eu virando a página aqui, nós já vamos ter agora um menino que mama e Eucana agora está indo de novo com a sua família para Siló para adorar a Deus e realizar sacrifícios e Ana diz: não vou por enquanto, eu vou ficar com meu menino, vou continuar dando de mamar e quando ele desmamar eu vou levá-lo ao templo porque eu o dediquei ao Senhor. Eu disse que ele seria do Senhor. Que coisa maravilhosa isso aqui.
Na sua oração, Ana pede um filho, mas ao mesmo tempo abre mão daquilo que seria mais importante para a sua vida. Tudo que ela almejava, aquilo tudo que era uma humilhação para ela, o fato de ser uma estéril, ela ora ao Senhor, pedindo para que a sua madre esteja refeita, que ela possa agora ter um neném, um filho, mas ela abre mão disso que seria tudo o que ela esperava, para que esse menino seja consagrado ao Senhor, um nazireu, um menino que agora não ia cortar os cabelos, não ia beber bebida fermentada, não ia comer alimentos imundos, um menino que ia ser consagrado à obra do Senhor. Que coisa! Você seria capaz de pedir algo a Deus muito importante e ao mesmo tempo abrir mão dessa coisa muito importante, para que Deus fosse honrado? Tem que fazer-nos pensar isso, não é? Bom, aí então finalmente chegamos ao final desse capítulo 1, e aí vamos ler então o que eu quero ler com vocês, que é do capítulo 2, do verso 1 ao verso 11, que é a oração de Ana. Um cântico, um salmo, também era uma oração. Então esse cântico aqui de Ana é uma oração também. Bom, eu quero ler com você esse texto aqui das Sagradas Escrituras. Então vamos curvar as nossas frontes, fechar os nossos olhinhos e por alguns instantes vamos orar. Maravilhoso Deus, a Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo louvor. Porque Tu és, Senhor, o grande El Shaddai, o Deus que nós podemos, como diz no Salmo, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É desse Deus, El Shaddai, o Deus dos montes, que Ana orou aqui e que nós vamos conhecer agora, Senhor, essa expressão de uma alma grata ao Senhor. Muito obrigado por essas mensagens em nome de Jesus. Amém. Então diz assim no capítulo 2, verso 1. Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Verso 2. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Verso 3. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte. Porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados. Dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder
do seu ungido. Amém? Que maravilha! Que coisa impressionante! Queridos, eu queria agora então conversar um pouquinho com vocês sobre essa oração. Começa dizendo que então orou Ana e disse: queridos, essa aqui é a segunda oração registrada de Ana. A primeira, aquela que está aqui no capítulo 1, em que ela começa a orar e é repreendida por Eli. Verso 12 diz assim, lá do capítulo 1, demorando-se ela no orar perante o Senhor. Sabe o que Ana estava fazendo aqui? Ana estava fazendo isso aqui, ó. Nós vamos abrir a nossa Bíblia aqui no livro de Filipenses, no livro de Filipenses, no capítulo 4, no verso 6. Você não precisa abrir, eu leio para você, depois você confere, para você não sair aí de 1 Samuel, tá bom? Eu vou ler para você, Filipenses 4, verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Que coisa maravilhosa, não é? É isso que Ana fez no capítulo 1. É isso que Ana está fazendo aqui agora no capítulo 2. Ana está colocando sobre Deus, sobre Cristo, sobre aquele que seria ungido, aquilo que ele mesmo ensinou. Que nós devemos colocar sobre ele todas as nossas dificuldades. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ana confiava de que o Deus que ela servia era um Deus capaz de fazer isso. Era um Deus que estava preocupado com a carga que ela carregava. Era um Deus que poderia aliviar, que poderia dar paz. Lá na sequência do Filipenses 4,6, dizia: a paz que excede todo o entendimento esteja com vocês. Queridos, orar traz paz. Orar é um momento de você colocar a plena confiança naquele que tem a paz que excede todo o entendimento. Aquele que pode realizar essas coisas que estão sobremaneira atingindo a gente, que nós somos incapazes de poder fazer alguma coisa. Ela diz ainda no verso 1, assim, ó, o meu coração se regozija no Senhor. O meu coração se regozija no Senhor. O meu coração se regozija no Senhor. Sabe, queridos, Ana antes estava plenamente angustiada. Agora Ana está absurdamente grata, absurdamente desejosa, absurdamente cheia de graça. Que, aliás, Ana, o seu nome significa cheia de graça, ou só graça, mas eu costumo traduzir como cheia de graça. Ana, que agora está cheia de graça, exatamente como diz o nome dela. E ela continua, né? A minha força está exaltada no Senhor. Aqui os primeiros versos, até o verso 1 e 2, é uma exaltação, uma adoração ao Senhor que agora a fez rir, ao Senhor que agora a fez feliz, não é? E ela reconhece que não há nenhum outro Deus como esse Deus a quem ela servia, e dar o exemplo de dizer que ele é a rocha, né?
que é algo eterno, que é algo perpétuo, que é algo, é um Deus assim, a rocha para ele significava símbolo de poder. Bom, do verso 3 até o verso 10, Ana agora vai fazer o seguinte, ela vai comparar a onipotência divina em várias ações contrapostas, em várias ações que são contrastantes. Então ela começa ali dizendo que o arco dos fortes é quebrado, mas o dos débeis, os fracos, né, receberão força. E ela segue nessa linha. Os que antes eram fartos agora estão se alugando, ou seja, se colocando para trabalhar porque necessitam comer. Mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Os que andavam famintos não sofrem mais fome. É que tocou o telefone aqui e me atrapalhou. É por isso que eu não gosto muito de fazer, sabe, esses vídeos. Porque as coisas atrapalham, né? As circunstâncias atrapalham. É a vida que segue, né? As pessoas têm as suas necessidades. E aí desconcentra a gente. Aí, querido, eu estava dizendo, vem esses contrastes. O Senhor é o que tira a vida, o Senhor é que a dá. Faz descer a sepultura e faz subir. Olha como é que aqui já tinha a ideia da ressurreição, né? Que coisa interessante. Porque Ana está aqui falando inspirada, essa oração é inspirada pelo Deus querido e amado dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Então aqui, Ana vai colocando as coisas no seu devido lugar. O poder é de Deus. Ele é o onipotente. O orgulho do homem só traz tristeza, porque o homem se orgulha e diz assim, eu sou isso e aquilo. Amanhã, como ela diz aqui, está mendigando o pão. O homem que se acha hoje, amanhã pode estar sendo humilhado, pode estar mendigando. Ela diz que a que tinha muitos filhos, agora perde o vigor. E a que não tinha nenhum, agora é uma estéril de 7 filhos. Então ela vai dando esse contraste, né, entre o que a onipotência de Deus faz para aqueles que são humildes, para aqueles que reconhecem que Ele é Deus, e o contraste ruim para aqueles que pensam que a força está em si mesmo, que eles é que são a razão da existência e de tudo que tem, etc, etc. Então Ana coloca as coisas no seu devido lugar. E aí, queridos, eu não citei, mas eu queria citar aqui, antes de passar para o finalzinho, o verso 3. O verso 3 é uma clara resposta a Penina. Lembra o que Penina fazia com ela lá no santuário, na hora que eles estavam para comer uma parte do que foi sacrificado a Deus e que era devido a seu marido Eucana, e que ele agora compartilhava com as mulheres, com os filhos? Penina a humilhava, Penina a fazia mal. E aí Ana, que agora diz assim no verso 3, ó, não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria. Ah, querido, quantas pessoas não abrem a boca para te humilhar, quantas pessoas não abrem a boca para dizer que a tua vida está perdida. Onde está o teu Deus? Perguntam eles. Minha querida irmã Marilza, eu sei que tu está passando por uma forte tribulação, querida. E alguns podem estar se regozijando em ver a tua dificuldade, o sofrimento que você está passando. Mas creia, querida, ore como Ana, porque o Senhor Deus é o que estabelece, o Senhor Deus é o que derruba. O homem pode fazer os planos, mas Deus é quem decide. Querida, o Senhor é contigo. O Senhor teu Deus é contigo. Queridos,
A humilhada será exaltada. Assim disse Jesus uma vez. Nada mais do que refletindo o que já havia sido escrito antes. Os humilhados serão exaltados. E é exatamente o que está escrito aqui. Exatamente isso. O Senhor teu Deus não tira os olhos de você. Ele está sempre atento a tudo na sua vida. É verdade, queridos, que o tempo de Deus não é igual ao nosso. Ana teve que viver muito tempo como estéril, mas enfim a sua vitória chegou. Eu passo por tribulações, passo por dificuldades. E às vezes me pergunto, Senhor, até quando? Mas o tempo é de Deus, eu não posso fazer nada com relação a isso. Mas, vou repetir, os humilhados serão exaltados. E aí, para finalizar, aqui no finalzinho, a partir do verso 10, aliás, o verso 10, que é o final, Ana, movida pelo Espírito Santo, ela vai fazer uma alusão ao Messias, ao Cristo. Interessante, porque diz assim, ó, os que contendem com o Senhor são quebrantados. Não queira ficar, querido, contra o Senhor. Não queira ficar contra Ele, porque Ele é o Todo-Poderoso. Como você, como homem, como mulher, pode querer achar que pode vencê-lo. Não é possível. Mas aí ele continua dizendo, dos céus troveja contra eles. Sim, Deus trará juízo. Juízo, como diz assim no texto seguinte, ó, o Senhor julga as extremidades da terra. Essa extremidade quer dizer toda a terra. Os acontecimentos humanos estão todos sobre o conhecimento de Deus. E Ele agirá em tudo, em todos os acontecimentos humanos, para salvar os justos e para punir os maus, os ímpios, aqueles que permanecem na iniquidade, aqueles que não aceitam a salvação. Então, queridos, todo mundo passará por esse juízo. E aí, ela continua dizendo aqui, ó, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Nessa época aqui, queridos, Israel não tinha rei. Israel, aqui era a época dos juízes, né? Samuel era o juiz, inclusive, vai passar a ser o juiz logo, logo, nos capítulos seguintes. Aqui, Ana está profetizando sobre o ungido. Dá força ao seu rei e exalta o poder de Jesus, o Messias, o ungido, o Cristo. E aí aqui ela deixa uma mensagem final dizendo que a sua oração, a sua vitória veio sobre o mal mediante a promessa do Messias, mediante a certeza de que Deus havia estabelecido uma salvação, havia estabelecido uma forma de libertar o homem, uma forma de salvá-lo, uma forma de atender às suas necessidades. Ela já cria, pelo Espírito de Deus, que Deus havia providenciado o livramento. E realmente o Messias cumpriu tudo isso. O Messias aliviou os fardos, o Messias salvou, o Messias curou, o Messias libertou, o Messias fez todas essas coisas. Porém, Deus já vinha fazendo isso pelo seu povo em todas as épocas, em todos eles. Em Jesus, isso se concretizou de uma forma plena, completa, perfeita. Mas aqui nesse texto nós já vemos que essa promessa era real e de que Ana reconhece pelo Espírito de Deus que tudo o que aconteceu com ela foi porque o ungido, o Cristo, Jesus, era o seu Deus.
Querido, que você se fortaleça, que você tome pela mão o seu Deus, que você, caído, estenda a mão, porque Ele é Deus de levantar e não de deixar caído, porque o Senhor Deus é o Deus que dá a estéril uma mãe de filhos, uma mãe de muitos filhos. Que essa oração seja reconfortadora, seja um alimento para você, seja uma bênção na tua vida, em nome de Jesus. Amém.